Olá, bom dia. Tudo bom, Rafael? Tudo bem. Estamos aqui com o Rafael Camelo, que é da Fundação SEAD. Rafael veio contar um pouco para a gente o último boletim produzido, um boletim de número 7 da Fundação SEAD, que tem o título Avanços e Desafios da Educação Infantil no Estado de São Paulo. Rafael, por que esse tema nesse momento? Bem, em primeiro lugar, esse tema tem ganhado muita atenção ultimamente, principalmente do poder público, né? Como a gente vai discutir com os dados do estudo, o ensino infantil tem se expandido muito, tá? A demanda pelo ensino infantil pelas famílias tem se expandido muito e tem crescido muito a importância da atuação do Estado, da atuação das instituições de ensino nas primeiras fases do ensino da infância da criança, né? Isso tanto para pré-escola como até antes também, para as creches, até né? Antes, para 0 a 3 anos, tem as creches também, que também a gente sabe que são muito importantes para o desenvolvimento das crianças no futuro. Para esse boletim especificamente, em quais dados vocês se basearam para a elaboração? Basicamente, a gente se baseou em dados do MEC, né, que traz para a gente um número de, o número de matrículas, né, nessa fase da infância, e dados do IBGE também com relação à população infantil, né, de 0 a 3 anos, de 4 a 5 anos. E qual que é o grande destaque, o que você considera como destaque dentro dos dados que vocês levantaram, né, em relação à educação infantil? Olha, o grande destaque é que a oferta de educação infantil está se expandindo muito rapidamente, tá? Principalmente no estado de São Paulo, né? Hoje o estado de São Paulo já atende cerca de 85% da população de 4 a 5 anos, né? E de 0 a 3 anos a oferta ainda é mais baixa, de cerca de 30 e poucos por cento, mas também se expandindo também rapidamente, tá? Então, a gente acredita que dentro de alguns anos o estado de São Paulo, por exemplo, já vai conseguir atender praticamente a totalidade das crianças nessa faixa etária. Bom, é bom lembrar que, pelo menos na parte do ensino fundamental, já se alcançou a tal universalização. Sim. E agora a meta é que isso aconteça tanto na pré-escola quanto nas creches. Então, você disse que mais de 86% no estado de São Paulo, das crianças de 4 a 5 anos já são atendidas. Isso. E as creches, elas funcionam um pouco mais lentamente. Isso tem a ver também com o investimento que se tem em um setor e em outro, não é mesmo, Rafael? Tem a ver com o investimento que tem nos dois setores, né? Então, no estado de São Paulo, por exemplo, a pré-escola, ela já vinha de uma oferta relativamente alta nas últimas décadas, né? E a creche, ela é um fenômeno mais recente, de maneira geral, tá? Então, hoje, atender 30% das crianças é algo que já pode ser considerado bom, visto que há 10, 15 anos atrás a gente atendia apenas 10%. Tá? Então, a expansão ela acontece mais lentamente porque a gente parte de um patamar mais baixo, mas ainda assim são números bastante positivos, considerando que o fenômeno da oferta de creche é um fenômeno um pouco mais recente. Vocês fizeram uma introdução nesse boletim destacando algumas mudanças que aconteceram nesse cenário em relação à educação infantil. Uma delas é essa obrigatoriedade dos alunos de 4 a 5 anos terem acesso à educação básica, né? E também o acesso à educação, né? aos serviços de creche. E também as políticas, né? as consequências das políticas públicas para fazer essa análise. Eu queria primeiro trazer um destaque. Uma das coisas interessantes que vocês trazem é em relação à taxa de fecundidade e o papel da mulher na educação infantil, né? O que a gente vê nesse primeiro gráfico, Rafael? A gente tem aqui, por exemplo, nesse primeiro gráfico aqui, estamos falando de taxa de fecundidade de 1940 a 2010, né? Isso. Aqui a gente vê uma grande mudança, né? Sim. A gente vê, por exemplo, se você pegar dos anos 40 até os anos 60, em média, as mulheres em idade fértil tinham 6 filhos. Esse perfil, hoje, em 2010, passou para quase 2 filhos. É uma mudança brutal. Então, é daquela família antiga que a gente conhece de vários filhos, para uma família hoje que tem 1, no máximo 2 filhos, tá? A grande importância desse gráfico, tá, é que essa mudança de perfil
A princípio você pode pensar, olha, diminuiu o número de filhos, diminuiu o número de crianças, você está diminuindo o público para o ensino infantil, tá? Mas o que a gente vê, por exemplo, em países da Europa que já passaram por uma transição como essa há muito mais tempo, é que na medida que diminui o número de filhos por mulher, aumenta a tendência das famílias a investir nesses filhos. Tá? Então, as famílias têm mais disponibilidade de recursos para investir na educação, na saúde, no desenvolvimento dessas crianças. Então, na verdade, a queda no número de filhos por mulher aumenta ainda mais a necessidade de oferecer ensino infantil. Inclusive, no último primeira análise que a gente realizou aqui na Univesp TV, com a presença do Haroldo Torres, que é seu companheiro de trabalho na Fundação SEAD, ele falou exatamente também dessa mudança demográfica, né, desse perfil demográfico que o Brasil vem passando, que outros países já passaram, acaba acarretando realmente numa oportunidade histórica de se investir em educação, né? Quer dizer, com o menor número de alunos, o custo por aluno, quer dizer, o dinheiro disponível, o recurso disponível por aluno acaba aumentando, né? O que não é tanto verdade quando a gente fala da saúde, né? Quer dizer, vai ter gente mais velha e vai ser mais difícil de tratar essas pessoas. Esse dado aqui, o que significa esse 4,26 filhos? Que a gente está falando você falou dessa queda de 6 para 1,9, né? E aqui a gente tem uma outra marcação, que é esse 4,26. Esse 4,26 é só para a gente fazer essa marcação dessa diferença de 70 anos para cá, tá? Tá. Então, imagina que cada família, tinha em média 6 filhos 70 anos atrás, e agora ela tem 4, essas mesmas famílias têm 4 filhos a menos, né? Tá. Então, os recursos dessa família são divididos por um número menor de filhos. Então, a condição para investimento nas crianças é muito maior hoje do que eram décadas atrás. Que é o que acontece com as famílias, acontece também com o investimento do Estado, né? Exatamente, exatamente. E sobretudo no ensino infantil, isso é muito especial por conta da necessidade do perfil do ensino infantil que requer um número grande de profissionais para atender as crianças, né? Tá. Se no ensino fundamental você consegue... É difícil achar dizer qual é o número ideal de alunos por sala de aula ou por profissional, por professor. Mas se no ensino fundamental você consegue atender dentro de uma sala de aula 20, 30 alunos, até 40 alunos em alguns casos, para o ensino infantil não é bem assim. O ensino infantil ele requer 10, 5 alunos por profissional. Então, você imagina o quanto cresce a necessidade de profissionais e aí cresce, obviamente, o custo da oferta desse tipo de serviço, né? Tem essa característica, inclusive está aqui também dentro no boletim de vocês, quando vocês falam desse binômio que tem que ser pensado, dessa especificidade da educação infantil, que é ter esse menor número de alunos, né? E também uma maior preparação, né? Uma maior formação do professor que atua com esses alunos. Justamente. O que é diferente, né? Do ensino fundamental, né? A dinâmica é diferente. A dinâmica é diferente porque a gente está falando, se pensar de 0 a 3 anos, quando a gente está falando de creche, a gente não está falando de uma criança como uma criança de 7, 8 anos de idade, que você coloca numa sala de aula, ensina matemática, ensina língua portuguesa, etc. Você está falando de uma criança que ela vai ter atividade de recreação, ela tem que ter uma série de atividades de estímulo, você tem que cuidar da alimentação dela, você tem que cuidar porque ela tira uma soneca à tarde, etc. Você tem toda uma rotina que transcende um padrão de educação do ensino fundamental que exige mais cuidados, exige mais profissionais, exige profissionais mais multidisciplinares e tudo isso, obviamente, que torna cada vez mais difícil, torna ainda mais difícil a oferta, mais custosa, né, a oferta desse tipo de serviço. Você utilizou, Rafael, nesse boletim, um boletim, na verdade, um último report card da Unicef, né? Para, inclusive, falar desses fatores de desenvolvimento da educação infantil. O que você achou de interessante dentro desse boletim da Unicef? Esse boletim da Unicef, ele traz... A gente trouxe esse boletim da Unicef um pouco para a gente pensar como tem sido a experiência de países que já passaram por essa transição demográfica e já oferecem ensino infantil
universal para há mais tempo do que a gente, né? E o que a experiência desses países nos contam é que para se ter uma oferta mais adequada de ensino infantil, você precisa ter uma oferta, como eu acabei de dizer, multidisciplinar. Então, você precisa garantir também um bom acesso a serviços de saúde, a serviços de nutrição. Você tem uma série de estímulos que você tem que dar para a criança que vão garantir que a passagem por esse ensino infantil impacte positivamente no desempenho futuro dessas crianças, né? Então, a ideia de trazer o estudo da Unicef é um pouco olhar para a experiência de quem já faz ensino infantil há muito mais tempo do que a gente. Quer dizer, e nessa a gente consegue, né, olhando para esses dados, a gente consegue ver que as políticas públicas escolhidas por esses países que você destacou aqui, como por exemplo a Bélgica e a França, quando a gente fala de dar licença paternidade estendida, é um tipo de política pública. Sim. E quando a gente fala dos países nórdicos, por exemplo, onde lá existe uma maior demanda dos pais por escolas mesmo, né, que ofereçam esses serviços. Quer dizer, de um lado, uns países que preferem educar essas crianças em casa, com os pais, e aí dá mais tempo para os pais cuidarem das crianças, e outros países que costumeiramente têm o hábito de levar essas crianças para o centro de educação infantil, não é isso? Isso mesmo. Isso é uma opção que eu acho que aqui no Brasil, com o tempo, a gente precisa decidir qual é o melhor formato para nós, né? Mas, de fato, alguns países tomam uma decisão de apoiar os pais na criação dos filhos, tá? Então, conceder licenças maternidade e paternidade mais estendidas, às vezes até financiar a família. Alguns países nórdicos concedem um financiamento a mais para as famílias, para que elas dediquem mais tempo para as crianças. Tá? Já outros países têm a opção pelas instituições de ensino, né? Não há muita clareza sobre o que é melhor em todos os casos, tá? Se é deixar com a família e dar apoio para essa família ou colocar a criança numa instituição de ensino. Tá? Eu acho que isso é uma opção que a gente ainda tem que debater e a gente ainda tem que encontrar qual é o melhor formato para nós. Que, inclusive, é uma questão polêmica, né? Se de 0 a 3 anos, por exemplo, no período de creche, se o tempo que a criança permanece na escola, se realmente é bom ela ficar muito tempo, se é bom ela ficar mais tempo em casa, né? Existe uma certa polêmica em torno desse assunto. Alguns pesquisadores pensam que é melhor já ir para a escola e desenvolver isso na escola, e outros acham que é importante, né? Uma parte do desenvolvimento cerebral, tanto cognitivo como não cognitivo da criança, se passa nessa época, né? Exato. Voltando assim um pouco antes desse estudo da Unicef, se a gente olhar para estudos na área de neurociência e psicologia, a grande importância de você estimular as crianças desde cedo é que essa fase que a gente chama de primeira infância é uma fase considerada crítica para o desenvolvimento de uma série de habilidades cognitivas e não cognitivas no futuro das crianças, né? Então, há poucas dúvidas de que estímulos corretos nessa fase vão impactar muito positivamente na sequência, no desenvolvimento escolar dessas crianças no ensino fundamental e médio e até na vida adulta, tá? Inclusive, você cita uma professora da Universidade de Colômbia aqui, que fala exatamente isso, Exato. né? Como esses impactos podem... O que ela realmente diz sobre isso? Olha, o que ela e os outros estudos dizem é que essa primeira fase da infância, ela é uma fase considerada crítica, porque algumas... É como se a criança, fazendo uma pequena analogia, é como se nessa fase a criança fosse um livro aberto em branco. Então, é mais fácil você, ao estimular essa criança, é mais fácil nessa idade você desenvolver algumas habilidades relacionadas, desde habilidades de inteligência mesmo, de raciocínio, etc., como habilidades mesmo de socialização, são mais fáceis de serem desenvolvidas nessa idade do que você tentar corrigir no futuro, né? No futuro, quando a criança já tem 15, 17 anos, há algumas habilidades muito mais difíceis de serem corrigidas do que logo na primeira infância, né?
Quer dizer, isso, se tratado nesse momento, pode ter resultados, inclusive, ao longo do ensino primário, do ensino secundário. E, inclusive, inclusive na vida adulta, né? Existe um estudo nos Estados Unidos que segue, desde os anos 60, uma geração de crianças que passaram pelo ensino infantil, passaram pela pré-escola e hoje já são adultos, né? Então, foram seguidos 2 grupos, um grupo que passou pela pré-escola e um grupo de controle que não passou pela pré-escola. E ao longo de 40 anos, essas crianças foram seguidas até a vida adulta e os resultados são muito impressionantes em dimensões que a gente nem imagina, né? Tanto de educação quanto mercado de trabalho e até em criminalidade, tá? Quer dizer, a probabilidade da pessoa cometer crimes enquanto adulto. Sim. Bom, aqui, só voltando um pouquinho para aquele nosso assunto do papel da mulher, né? E também aqui a gente consegue ver, a gente falou primeiro ali do número de filhos que caiu, e aqui a gente está falando da taxa de fecundidade, comparação de 4 períodos diferentes, né? O que a gente consegue destacar? A gente vê, pelo menos, que 2011, que é o dado mais recente, a gente vê uma taxa de fecundidade cada vez menor, né? Cada vez menor e diminuindo principalmente mulheres mais jovens, né? Então, você veja que a faixa dos 20 aos 30 anos é onde a queda de 1980 para 2011 é maior aqui no estado de São Paulo, tá? A gente está falando dessa faixa aqui, né? Que vai daqui do 20 exatamente. Até esses dois períodos, exatamente. Intervalos. Aí a distância entre a curva azul, que é 1980, e a curva roxa, que é 2011, é a maior aí. Então, a queda está sendo mais acentuada nas mulheres mais jovens, tá? Isso tem diversas razões, tá? Uma delas é a entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Hoje, as mulheres, elas estudam mais, tá? E elas trabalham mais do que em 1980, né? E justamente essa faixa dos 20 aos 30 anos é justamente a fase que a mulher está ingressando numa faculdade ou ela está saindo do ensino médio e está justamente ingressando no mercado de trabalho, tá? Então, a postergação da maternidade tem sido um fator que também impacta muito nessa questão do ensino infantil, né? Então, aqui a gente, só lembrando que a gente está falando do estado de São Paulo, né? Aqui a gente está falando do estado de São Paulo, tá? A razão por que a gente está falando do estado de São Paulo é que, para a gente fazer a conta da fecundidade em 2011, a gente usa dados da própria Fundação SEAD. Tá, entendi. Bom, vamos passar então para o próximo gráfico. A gente, que essa daqui, aqui também nós estamos falando de taxa de fecundidade, não é mesmo? Aí é para o estado de São Paulo, então é parecido com o primeiro gráfico para o Brasil, mas aqui é especificamente para o estado de São Paulo, né? Isso. Então, no estado de São Paulo, a gente está falando de 1960, não mais de 6 filhos por mulher, mas um pouco acima de 4,5 filhos por mulher, tá? Já era uma taxa menor do que a taxa brasileira, tá? Mas ela tem o mesmo padrão de queda da taxa para o país todo, tá? Agora, nós estamos aqui em torno de 1,7, 1,8, enquanto o Brasil está em 1,9. Então, a gente teve mais ou menos um pouco menor, mas a gente quase que convergiu para a mesma taxa de filhos por mulher que o resto do país. Sendo mais uma vez autorreferente, eu lembro que a Lúcia Yazaki, que é também sua companheira lá na Fundação SEAD, esteve aqui para falar desse assunto, dessa mudança do perfil da mulher, né? Das novas, digamos assim, dos novos objetivos que a mulher tem dentro do mercado, de ter um papel mais igualitário em relação ao homem, de ter mais presença dentro do mercado de trabalho. E aqui, Rafael, a gente tem um outro gráfico que eu gostaria que você comentasse, que a gente está falando da condição de atividade econômica. Opa, só um segundinho. Aqui, condição de atividade econômica e ocupação das mulheres, né? Que é exatamente isso. Entre 2002, que é o azul, e 2012, o vermelhinho. O que a gente vê, a gente vê que nessa década, tá, tanto no Brasil, que é o gráfico da esquerda, quanto no estado de São Paulo, à direita, cerca de metade das mulheres estão na população economicamente ativa, que inclui tanto as mulheres empregadas, quanto as desempregadas que estão procurando emprego, quanto as mulheres que trabalham por conta própria, que de repente costuram em casa, fazem alguma coisa para vender em casa, etc. Tá? Então, metade das mulheres já estão, de alguma forma, comprometidas com o mercado de trabalho. Tá? Mais do que maternidade ou do que família, metade delas estão também comprometidas com o mercado de trabalho. Tá? E
dessa metade de mulheres, hoje quase a totalidade, 92%, estão empregadas. Tá? Então, além delas estarem comprometidas, além de estarem de alguma forma comprometidas com o mercado de trabalho, uma grande parte delas já está empregada. Tá? Ou seja, já dedica uma boa parte do seu tempo ao mercado de trabalho. Tá? Isso, para a educação infantil, tem 2 impactos que são muito claros. Primeiro, a velha questão do tempo, olha, com quem vou deixar meus filhos, tá? Numa situação como essa. Então, aí entra a importância da educação infantil. Mas, mais do que isso, a mulher agora tem uma renda própria. E vários estudos em economia mostram que quando a mulher tem a renda, ela tem uma tendência maior a investir no filho. Tá? É interessante porque a lógica de alocação da renda do homem e da mulher é diferente. A mulher tem uma tendência maior a aplicar recursos nos filhos do que o homem. Então, na medida em que a mulher passa a ter a sua renda própria, ela passa também, isso é mais uma razão para ela investir mais, para ter mais investimento nos filhos. E entre esses investimentos está a educação infantil. A gente vê aqui uma diferença entre o estado de São Paulo, lá direito, e Brasil, mas a gente vê que o São Paulo praticamente está na média brasileira, né? Tá na média. Isso também é muito influenciado pelo fato de que o estado de São Paulo tem um peso grande no total do Brasil, né? Mas a gente não vê diferenças muito marcantes, tá? Ou seja, o que nos leva a crer que o fenômeno ele tem uma abrangência nacional, tá? Vamos falar agora da frequência dos alunos nas escolas, que é o gráfico seguinte, que eu acho que é interessante a gente visualizar agora em relação à educação infantil. A gente vê aqui também esse primeiro gráfico. A gente está falando também do estado de São Paulo, de 2001 a 2011, né? Isso. E a gente vê que o atendimento aqui, a linha vermelha, a gente está falando da creche, alunos de 0 a 3 anos, e a pré-escola, que é esse assunto que a gente disse que está se aproximando da universalização, é a linha azul, é isso, né? 4 a 5 anos, exatamente. Tá. O primeiro destaque, as linhas de cima, são as faixas que estão no ensino fundamental. Que estão consideradas universalizadas. Universalizados, né? Então, o estado de São Paulo tem uma posição bastante privilegiada. Esse gráfico, ele é só da última década. Tá. Mas se a gente puxar para trás, a gente vai ver que São Paulo tem uma posição muito privilegiada, porque a gente já tem o acesso ao ensino fundamental, que é hoje do 1º ao 9º ano, universalizado já desde o final dos anos 90. Tá? Então, esse é uma questão que, para o estado de São Paulo, está superada já há algum tempo. Tá? A gente vê também que o acesso à pré-escola, que é a linha azul, ela também já vem de um patamar alto em relação ao Brasil, vem de 60% e chega em 84%, 85% em 2011. Tá? E a gente vai ver no gráfico seguinte que, mantendo essa tendência de crescimento, ótimo, mantendo essa tendência de crescimento, que é essa linha preta que projeta até 2015, provavelmente nesse ano, ou seja, daqui a 2 anos, o estado de São Paulo já consegue atender 100% das crianças. Tá? O que para o estado de São Paulo é algo bastante significativo, porque está sendo discutido hoje em Brasília uma meta para a universalização da pré-escola. Sim, né? no novo plano PNE, né? No novo Plano Nacional de Educação. Tá? A meta ela dá um prazo até 2016 para atender 100% das crianças nessa faixa etária. Tá? Então, São Paulo está num caminho que deve cumprir essa meta sem muitos problemas. Isso porque já vem de um patamar bastante elevado de oferta desse tipo de ensino. São Paulo está muito diferente do resto do Brasil em relação ao atendimento de pré-escola? Em relação ao atendimento de pré-escola no resto do Brasil, o resto do Brasil deve estar em torno de 60%, 70% desse tipo de ensino. Tá. Mas assim, varia muito de estado para estado. Tá. Tá? Os estados aqui do Sul, eles têm um atendimento mais privilegiado, e os estados do Norte e do Nordeste ainda têm um caminho longo a percorrer. Tá. Bom, vamos falar sobre então o próximo gráfico. Vamos tentar aproveitar ao máximo aqui o boletim de vocês, que é o nosso objetivo, né? Aqui a gente tem as crianças que frequentam a pré-escola, né? Segundo, eu queria que você explicasse para a gente essa expressão quintis, o rendimento nominal, que aí já é uma coisa muito técnica, domiciliar per capita. O que significa esse gráfico?
O que a gente fez foi o seguinte, a gente pegou o censo demográfico, então são 3 censos, 91, 2000, 2010, pegamos famílias que têm crianças na faixa etária dos 4, 5 anos e dividimos em grupos de renda. Tá. E separamos especificamente os 20%, as 20% famílias mais ricas e os 20% mais pobres. Tá? Então, nós pegamos os extremos em termos de renda, tá? Para saber se o comportamento em relação à frequência escolar é muito diferente para famílias muito ricas e para famílias muito pobres. Essa é a ideia do gráfico. Tá? Uhum. A linha pontilhada no meio, ela é a média. Tá. Tá? Então, é o número que a gente estava conversando até agora, o número médio, e tem os números extremos em termos de renda. Tá? Não é muito surpreendente que as famílias mais ricas tenham acesso muito maior, tá, do que as famílias mais pobres à pré-escola. Tá? Mas o interessante é ver que a linha vermelha ela cresce mais rapidamente do que a linha verde. Tá? O que significa que no estado de São Paulo a gente está conseguindo garantir, mesmo para famílias mais pobres, um acesso maior à pré-escola. Tá? E provavelmente as famílias, em alguns anos, as famílias mais pobres vão ter um acesso equiparável às famílias mais ricas. Tá? Tá. Então isso é um mérito, certamente é um mérito que se deve ao setor público, porque quando a gente está falando de famílias mais pobres, são famílias que vão precisar acessar o serviço público, não tem jeito. Tá? Então, isso com certeza é um mérito do atendimento público. Do atendimento público, né, para essas famílias que precisam, né? Que precisam e provavelmente são as crianças, para essas crianças o ensino infantil vai fazer mais diferença. Sim, sim. A gente está agora falando de taxa de alfabetização, eu até te perguntar, porque o boletim ele fala sobre, ele cita, por exemplo, o pacto da alfabetização da idade certa, né, que é estipulado aos 8 anos de idade, mas em alguns momentos aqui fala-se em tentar antecipar, ou talvez considera essa hipótese também de antecipar. O que você acha disso, sobre a alfabetização das crianças? Olha, essa também é uma discussão recente, tá? Então, só agora que a gente tem um pacto pela alfabetização em idade correta, e essa idade correta está sendo considerada 8 anos de idade. Tá? Mas se a gente for olhar novamente para países que já têm uma tradição maior em ensino infantil, tá? Principalmente países da Europa, você vê que a idade certa para eles é 6 anos de idade. Em alguns países até antes. Tá? Então, a gente está entrando numa discussão de uma idade que ela é muito tardia em relação ao que o resto do mundo pratica. Tá? E principalmente se a gente considerar que 8 anos de idade já é o terceiro ano da escolaridade fundamental. Então, o que o pacto está dizendo, ele está admitindo que a criança vai passar 3 anos na escolaridade obrigatória, que hoje é a partir dos 6 anos de idade, e só depois de 3 anos ela vai aprender a ler. Tá? Enquanto que, na verdade, muitos países já consideram que no primeiro ano de escolaridade obrigatória a criança já deveria saber ler. O que no Brasil significa que apenas 60%, né? Exatamente. Atingem essa meta. Né? Se a gente fosse adotar esse padrão, a gente teria que apenas 60% das crianças hoje estão alfabetizadas. Tá? Mas acho que cabe ressaltar também que essa taxa de alfabetização ela é inferida a partir do censo demográfico novamente, tá? Não, desculpa, aqui é pela PNAD, que é uma pesquisa do IBGE, e ela é declaratória a partir dos pais. Tá? Então, é o que os pais consideram observando a criança, filhos. Se ela sabe ler e escrever. Tá? O que está em curso hoje, e que vai dar para a gente uma informação muito mais precisa sobre o que significa essa alfabetização, é a avaliação nacional de alfabetização, que está entrando na agenda constante, a agenda permanente de avaliações do MEC. Tá? Aí a gente está falando de uma prova estruturada e que vai dizer melhor para a gente, vai instrumentalizar melhor a gente sobre o quanto realmente essas crianças estão alfabetizadas. Ou seja, esse cenário pode até ser pior quando a gente aplica um instrumento estruturado. Sim, tá? Uma avaliação externa que, né, faça essa análise. Mas eu acho que o importante é colocar que esse pacto que está em curso hoje,
comparando com padrões internacionais, a gente está admitindo hoje uma alfabetização tardia das nossas crianças. Tá? Sim. Obviamente que a expectativa é que à medida que a educação infantil vá se expandindo, a gente imagina que a gente consiga conquistar uma alfabetização mais antecipada. Uhum. Mas essa meta precisa estar mais clara para quem oferta ensino infantil. Né? É Se você não tem esse compromisso com o ensino infantil, você fala, a alfabetização é só aos 8 anos de idade, certamente você vai jogar a responsabilidade para os primeiros anos do ensino fundamental e assim por diante, né? Então, eu acredito que uma coisa importante seria tentar antecipar esse compromisso de alfabetização o mais cedo possível, aproveitando essa onda de expansão do ensino infantil. Rafael, nosso tempo está chegando ao fim, só queria que você falasse uma última colocação sua, breve, falando sobre a conclusão desse boletim, né? O que você acha que ele pode ajudar, o que ele acha que pode ajudar as pessoas a observarem? Olha, uma conclusão geral primeiro tem todo o contexto, ou seja, a educação infantil é um caminho que não tem mais volta, a gente precisa, o poder público precisa oferecer esse ensino infantil, a gente precisa ir atrás de oferecer esse ensino infantil, tá? Porque a sociedade está necessitando disso, então as mulheres precisam disso porque elas saem mais no mercado de trabalho, as famílias estão mais dispostas a investir nos seus filhos. Isso é um lado. O outro lado do contexto é que está se reconhecendo cada vez mais a importância de se investir logo nos primeiros anos da infância. Tá? Isso tem impactos na vida futura das crianças enormes. Tá? O Estado de São Paulo tem uma posição relativamente privilegiada, tem uma oferta bastante positiva desse tipo de serviço em relação ao Brasil, tá? Mas algumas questões em relação ao tipo de serviço que está sendo oferecida têm que ser levantadas. Tá? Então, nós estamos oferecendo, a sociedade pede, o setor público oferece esse tipo de ensino, mas como a gente vê na experiência internacional, não é fácil oferecer esse tipo de ensino, ele precisa de profissionais muito especializados, o custo é bastante alto. Então, acho que a gente tem que começar a trazer agora o debate sobre como esse serviço, de que maneira oferecer melhor esse serviço. Rafael, muitíssimo obrigado. Infelizmente, nosso tempo esgotou. Te agradecer muito. E o programa Primeira Análise fica por aqui e volta em breve com um novo boletim da Fundação SEAD. Até!